deu para ela viajar comigo nessa oportunidade e nós glorificamos a Deus por isso. Queridos irmãos, as pessoas quando vê eu chegar na igreja uma cristiana, pensam que nós somos recém-casados, né? Por eu ter uma esposa tão nova, né? Mas os irmãos, só para os irmãos terem ideia, se Deus quiser, esse ano já completamos 22 anos de casado. Aleluia! Eu não tenho culpa de ter uma esposa de 30 e poucos anos com um cara de 18 anos, não é verdade? Mas graças a Deus, nós glorificamos o nome de Jesus por sua bondade para conosco. Queridos irmãos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo agora. Vamos ler a palavra de Deus dentro do tema que vocês se propôs neste congresso, santidade não tem idade. E vocês pegaram até interessante, né? Uma rima, né? Santidade não tem idade, né? Interessante, né? Porque o idade tem o santidade. Muito bacana mesmo, um tema bem sugestivo. Vamos ler dois textos que vai corroborar com esse assunto. Primeiro, Joel capítulo 2, versículos 15 até o verso 18. Joel capítulo 2, versículo 15 até o 18. Depois vamos ler 1 Pedro 1,15. Mas vamos começar com Joel capítulo 2, a partir do versículo 15. Os que já encontraram Joel capítulo 2 e o versículo 15, pode dizer amém? Amém! Está escrito: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os ancianos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, dizendo: por que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Agora, 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 15. Os que já encontraram, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pode dizer amém? Amém! Está escrito: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Levante sua mão direita para os céus, feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã, impactados pelo poder do Teu Espírito e alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Aleluia.
Fale para a pessoa que está do seu lado, fique ligado. Porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nós temos lido 2 textos importantes da palavra de Deus. Primeiro nós lemos em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 15, onde vocês escolheram como tema deste congresso: santidade não tem idade. E verdadeiramente, queridos irmãos, esse texto sagrado que nós lemos em Joel capítulo 2, versículo 15, revela claramente esta verdade, e o versículo 16 especificamente. Primeiro, o profeta vai dizer: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Você vai descobrir que no capítulo 2 de Joel, o profeta fala de 2 trombetas. A de Joel 2, primeiro, diz: tocai a trombeta em Sião, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. É a trombeta do arrebatamento. Mas aqui ele fala de uma outra trombeta, a trombeta da santidade. E exatamente, queridos irmãos, eu tenho plena convicção que antes da trombeta do arrebatamento, Deus vai tocar a trombeta da santidade na igreja. E eu glorifico o nome de Jesus pela iniciativa desta igreja de propor um tema tão importante, um tema, pastor Caetano, tão importante, que está ficando até em desuso em muitas igrejas. É tanto, pastores que aqui estão me ouvindo, vocês sabem que isso é uma verdade, que hoje em dia não se prega mais santidade nas igrejas. Na verdade, alguns pregadores que se atrevem a pregar sobre santidade se tornam até impopulares, porque não dá muito ibope pregar sobre santidade. Por que pregar sobre santidade não dá ibope? Porque a santidade confronta o pecado, a santidade confronta as pessoas, leva elas a tomar uma posição firme, a assumir um compromisso maior com Deus. E não é uma mensagem muito popular. A mensagem que dá ibope para o pregador, que eles gostam de pregar, é aquelas mensagens que amassageiam o ego das pessoas, aquelas mensagens como: vire para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus vai dar uma casa boa. Agora vire para o outro: Deus vai dar um carro bom. Aí todo mundo levanta a mão, dá glória a Deus, é uma maravilha. É verdade. Quem não gosta de casa boa, de carro bom? Deus dá tudo isso para a igreja e muito mais, queridos irmãos. Não tem nenhum problema, mas o evangelho, para ser completo, nós temos que pregar toda a verdade do evangelho de Cristo. Sim, Paulo disse: eu não deixei de anunciar para vocês todo o conselho de Deus. Sim, a prosperidade também faz parte do evangelho, porque o evangelho liberta o homem de uma forma completa, tanto a alma como o corpo físico, a vida espiritual, a vida material. Isso, o evangelho é completo. Mas, queridos e amados irmãos, a santidade é realmente algo tão necessário, tão importante, tão urgente na igreja do Senhor e tão indispensável, que a própria Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu tenho uma plena convicção que o maior alvo da igreja do Senhor é ver Ele, é ver Jesus como Ele é. Mas a condição para ver Ele é santificação, porque sem este requisito não tem como você ver o Senhor. Então perceba, queridos e amados irmãos, realmente a necessidade de se pregar sobre santidade na igreja, principalmente no meio de uma geração tão corrompida e perversa, na qual nós vivemos. Daí há uma
necessidade maior ainda de enfatizar sobre a santidade, porque a própria palavra santificação, queridos irmãos, significa ser separado. Exatamente, a igreja vive no mundo, mas é separada das coisas do mundo. Aí está a grande diferença. Neste pleno carnaval, está aí as pessoas realmente se entregando aos prazeres da carne, porque o próprio nome carnaval significa festa da carne. Enquanto as pessoas estão patrocinando a carne, patrocinando os prazeres pecaminosos e transitórios do mundo, a igreja está aqui glorificando e exaltando o nome de Jesus, santificando a sua vida, crucificando a sua carne, para glorificar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então perceba, queridos irmãos, a importância de se pregar sobre a santidade. Porque, queridos e amados irmãos, nós precisamos compreender que nós estamos cometendo os dois extremos. Se antes nós éramos acusados de ser muito radicais, tudo era pecado. É verdade, quem se converteu a Cristo, há 30 anos atrás, sabe como a nossa igreja era muito rígida, muito segura. Realmente era quase tudo era pecado, e a gente criticava esse radicalismo extremo da igreja. Mas se nós criticávamos o radicalismo extremo da igreja, hoje nós estamos já ao contrário, na outra ponta. Estamos agora, queridos irmãos, sendo até liberais demais, quando na verdade a Bíblia aponta o equilíbrio que deve existir, a moderação. Sim, queridos e amados irmãos, nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós não podemos confundir, queridos e amados irmãos, a liberdade em Cristo Jesus com o pecado, porque na verdade, queridos irmãos, existem doutrinas na Bíblia que não mudam, e a santidade é uma delas. A santidade continua sendo a condição sine qua non, ou seja, sem a qual não tem como ver o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então perceba, queridos e amados irmãos, a importância desta doutrina tão fundamental da Bíblia, a santificação. Mas nós precisamos compreender, queridos irmãos, que o tema desta festa atinge a todos. Santidade não tem idade. E o texto que eu li prova isso no versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntar os anciãos. Aqui está. Os anciãos precisam de santificação. Qual é a outra faixa etária que precisa de santificação? Reunir os filhinhos. Está vendo, queridos irmãos? Sim, até os pequeninos também precisam de santificação. Os que mamam, meu Deus do céu, até as crianças de colo precisam de santificação. Sim, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aí pega toda a juventude precisa de santificação. Então, santidade não tem idade. Todos nós precisamos nos santificar a cada dia. Porque, queridos e amados irmãos, nós sabemos que não existe santificação automática. Não pense que você fica de repente santo da noite para o dia. A santificação é um processo gradual. Ela é progressiva. Porque nós sabemos que quando as pessoas aceitam Jesus e ficam na igreja ainda um bom tempo, ainda sem largar os vícios que trouxe do mundo. E não é verdade, pastor Caetano? Eu conheci, por exemplo, um irmão que ele aceitou Jesus lá em São Paulo. E ele ficou ainda 2 anos fumando. Pela igreja não conseguia se libertar. Então, depois, com muita campanha de oração,
ele se libertou. Então perceba, queridos irmãos, que não existe santificação automática. No momento que a pessoa levantou a mão e aceitou Jesus, ali já se santificou ou já se converteu. Não, de acordo com a Bíblia, queridos irmãos, precisamos nos converter diariamente, precisamos nos converter todos os dias, porque a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Engraçado que a gente só prega para o ímpio se converter, mas essa mensagem não é para o ímpio, é para a própria igreja, para o próprio povo de Deus. O meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: meu irmão, precisamos nos converter todo dia, precisamos nos converter diariamente, queridos e amados irmãos, precisamos nos santificar todos os dias, porque santificação não é uma tarefa fácil. Você quer ver que santificar não é fácil? Jó capítulo 4, versículo 17. Se você ler, você vai ver uma pergunta angustiante. Jó 4,17 diz: acaso pode um homem ser puro diante do seu Criador? Acaso pode um homem ser justo diante de Deus? Olha que pergunta. Aí você pergunta para Jó e ele responde no capítulo 9, versículo 30 e 31. Ainda que eu me lave com água de neve e lave as minhas mãos com cáustico, ainda assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Você já pensou um negócio desse? Jó, um homem que o próprio Deus deu testemunho, justo, temente, reto e que se afastava do mal, ele disse: gente, ser puro é tão difícil que ainda que eu lave as minhas mãos com cáustico e lave as minhas vestes com água de neve para ver se eu fico puro com a neve, ainda assim minhas próprias vestes me abominarão. Você já imaginou como é difícil ser puro? Ser puro é tão difícil que Davi, o homem segundo o coração de Deus, pediu por pureza 3 vezes numa única oração. No Salmo 51:2 ele disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51:7: purifica-me com enxofre e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia! Você entendeu como é difícil ser puro? Ser puro é tão difícil que o próprio Salomão, no capítulo 20, versículo 9 do seu livro, disse: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem? Aí algum exaltado levanta a mão e diz: eu. Aí depois, Provérbios 30:12, o sábio faz mais outra afirmação angustiante: a daqueles que se acham puros aos seus próprios olhos, mas que na verdade jamais foram lavados da sua imundícia. Pastor, pega leve, pastor, o senhor está apertando demais, pastor. Ser puro é difícil. Mas como, pastor, então o homem pode ser puro? Através da palavra. Aleluia! O salmista no Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Resposta: observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é fonte de purificação. E você sabia que enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo purificado? Você sabia que enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo limpo? Jesus disse: vós estás limpo pela
palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra regenera, a palavra restaura, a palavra cura, a palavra sara, a palavra alimenta, a palavra orienta, a palavra cria, a palavra sustenta, a palavra levanta, a palavra anima, a palavra protege, a palavra renova, a palavra restaura, a palavra revigora, a palavra reanima, a palavra ressuscita até o morto. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto adorando, por um minuto dando glória. Deus tem se agradado deste congresso, porque quando se fala em santidade agrada a Deus. Deus está vendo que esta igreja está ainda preservando a verdadeira e sã doutrina. Aqui ainda se fala de santidade, e esse povo que busca santidade é o povo que agrada ao Senhor. Os maiores avivamentos da história sempre começou com uma busca do povo pela santidade. Sim, o grande avivamento na Rua Azusa começou com um movimento conhecido como Holiniski, em inglês quer dizer santidade. Sim, foi através desse movimento de santidade, a busca pela santidade foi o processo a se desenvolver para poder, queridos irmãos, deflagrar o poderoso avivamento da Rua Azusa em 1906, quando Jesus começou a batizar com o Espírito Santo no começo do século passado, por 1000 dias ininterrupto. A história diz que Jesus batizou com o Espírito Santo de 1906 a 1909, por 3 anos ininterrupto. Os historiadores contam que durante 1000 dias Jesus batizou com o Espírito Santo todos os dias, e foi este avivamento que impactou o mundo e a América, e foi lá que passou Daniel Berg com Não Ingrid, cheios do Espírito Santo, trouxe esse avivamento para o Brasil e se espalhou para o mundo inteiro, e você faz parte deste avivamento. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Mas todo esse avivamento começou pela busca da santidade. Sim, queridos irmãos, essa é a definição que Billy Graham deu para avivamento. Ele disse que avivamento é o retorno a uma vida de santidade. É a definição que Billy Graham deu para avivamento. Então eu tenho uma plena convicção, queridos irmãos, que este desejo desta igreja por santidade, você está abrindo realmente o caminho para um grande avivamento sobre todo este campo, uma explosão de crescimento para a glória do nome de Jesus. E Deus quer usar você. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você está na escola de Deus sendo treinado para coisas maiores. Pode profetizar isso para o seu irmão. Você está sendo treinado. Aqui é uma escola de preparação. Esse congresso aqui, queridos irmãos, é uma escola de treinamento, aonde Deus está capacitando pessoas aqui para grandes obras. É como o vosso pastor presidente mesmo disse, quando ele estava empossando aqui pessoas. Começa assim, você está sendo treinado em um trabalho menor, e Deus poderá, de acordo com a tua fidelidade, trabalho e dedicação, te colocar depois, mais na frente, um outro trabalho maior. Deus está te treinando para coisas maiores. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Quando há um compromisso de santidade, quando há uma busca pela santidade, Deus está pronto para fazer grandes coisas no meio do seu povo. Sim, queridos e amados irmãos, porque é que Deus cobra tanto santidade? É porque a santidade
santidade faz parte da essência de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo. A santidade faz parte do caráter de Deus. Deus não iria cobrar de você aquilo que Ele não é. Deus só cobra nos seus filhos aquilo que Ele é na essência. Por que que Deus cobra para você ser correto? Porque Deus é correto. Por que que Deus exige que você seja justo? Porque Deus é justo. Por que que Deus exige que você seja santo? Porque Deus é santo. Por isso que Ele cobra santidade, porque tudo de Deus é santo. Se você ler na Bíblia, você vai descobrir que a sua palavra é santa, que o seu povo é santo, que a sua igreja é santo, que a sua cidade é santa, que tudo de Deus é santo. O Deus é santo, Jesus é santo, o próprio Espírito Santo é chamado de Espírito Santo. Então tudo de Deus é santo, o mandamento dele é santo, os crentes que estão aqui são santos. Aleluia, quantos podem glorificar o nome dele? Então veja bem, queridos irmãos, Deus sempre cobrou santidade dos que se aproximaram dele. A Bíblia diz que Nadab e Abiú se aproximou de Deus, trazendo um fogo estranho. Aí a Bíblia diz que saiu fogo de Deus, tocou os dois. Aí Deus disse em Levítico 10:2: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim. Perceba, queridos irmãos, grandes tragédias na Bíblia que aconteceram por aqueles que não honraram a santidade de Deus. A Bíblia fala que de repente, quando Davi foi trazer a arca para Jerusalém, a arca que esteve por um período na terra dos filisteus, a Bíblia diz que quando os filisteus devolveram a arca, e Deus é tão santo que aquele povo pecador não podia ficar diante de um Deus santo, colocaram ele no templo de Dagon. Dagon amanhecia todo espatifado diante do Deus de Israel. Aí disseram: gente, esse Deus de Israel é mais forte que o nosso, está humilhando demais o nosso, vamos derrubar eles daqui. Aí o povo curioso começou a querer se aproximar da arca. O povo foi tomar de tumor, de estados malignos. O povo disse: olha, esse Deus é santo demais, não dá nem para encostar nele, olha, tira ele daqui. Aí aonde a arca de Deus chegava, aqueles irmãos levavam terror para o povo pecador, porque os filisteus têm 5 cidades principais, né? Tem Gata, Ekron, Gaza, Ascalon. Aí de repente ele estava em Gaza. Aí os de Gaza disseram: olha, tira essa arca aqui, que esse Deus é santo demais, nós vamos morrer tudo, manda lá para Ekron. Quando os de Ekron receberam, disseram: não, nós não queremos aqui também não, senão nós vamos morrer todo mundo. Então devolve lá para o Deus de Israel, esse Deus santo. Mas para agradar ele, não manda a arca vazia não, olha, manda aí os presentes de ouro. Aí fizeram ali uns tumores de ouro, formato dentro de ouro. Aí enviou para o Deus de Israel para cair sobre aquele povo. Aí quando a arca chegou em Kiriat Jearim, você vai ver isso em 1 Samuel 6,19, quando chegou em Kiriat Jearim, meus queridos irmãos, aí os curiosos foram lá olhar. Daqui a pouco todos caíam mortos lá. Chegava outro para olhar de curioso, caía morto. Foi morrendo, já tinha morrido uns 70. Aí eles disseram assim: quem pode resistir diante desse Deus santo? Pelo amor de Deus, vamos sair até de perto desta arca. Veja, queridos e amados irmãos, a situação estreita, terrível que existe entre a pecaminosidade do homem e a santidade de Deus. Irmãos, perceba claramente que Deus sempre cobrou santidade dos que se aproximam dele. Aí de repente, quando Davi vai conduzindo a arca, aí estava lá Uzá, filho de Abinadab, que estava cuidando da arca, e vai levando a arca em um carro de boi. Quando os bois tropeçam, ele foi lá segurar a arca, também foi fulminado na hora, porque quem sabe ele via lá a arca na sala da sua casa, do seu pai, acostumou com a arca, pensou que era um objeto comum, uma caixa comum. Não, queridos irmãos, muito cuidado, você não pode se acostumar com o que é sagrado. Tem pessoas se acostumando demais com o que é sagrado, abusando do que é sagrado. Meu querido, muito cuidado com
com o que é sagrado, porque Deus é santo e cobra a santidade daqueles que se aproximam dele. Sim, a Bíblia fala lá em Gênesis no capítulo 35, que quando Deus mandou Jacó e a Betel erguer um altar ao Senhor, a Bíblia diz que Jacó reuniu toda a família, mandou eles lavar as vestes, mandou pegar os ídolos, tudo aquilo que não prestava, amuletos supersticiosos, e sepultou debaixo do carvalho. Aí foram até Betel. Para ir a Betel, primeiro você tem que se santificar, você tem que tirar tudo que não presta da sua vida. A Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 19 e no versículo de número 10, que quando Deus estava descendo sobre o Monte Sinai, o povo todo eufórico, querendo se aproximar do monte, aí Deus disse: Moisés, desce lá e santifica primeiro o povo, manda ele lavar as vestes, porque ao terceiro dia o Senhor vai descer sobre o monte. Aí a Bíblia diz em Êxodo 19:14 que Moisés desceu, santificou o povo, lavou ele as vestes. Aí quando em Êxodo 19:16 diz que ao amanhecer no terceiro dia o monte fumegava, porque o povo se santificou. Quando o povo se santifica, o monte fumega. Quando o povo se santifica, a glória de Deus desce. Quando o povo se santifica, as maravilhas de Deus aparecem. Mas tem gente que quer ver milagres sem se santificar, pastor. O povo estava assim nos dias de Josué, o povo querendo ver milagre, milagre, milagre. Aí depois Deus disse: não, Josué, fala para eles que não é assim não. Diga para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem gente que quer ver maravilhas sem santificação. Primeiro você tem que santificar para ver maravilha. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Sim, queridos e amados irmãos, ser santo realmente é uma coisa tão extraordinária, que Deus é tão puro. Aprenda isso. Deus é tão puro, e a Bíblia diz que os olhos dele não podem ver nem mal. Deus é tão santo, que o mais santo dos homens que tentar se aproximar de Deus, achando que já é santo o suficiente, ele vai descobrir que é o maior de todos os pecadores. Grave bem isso. O homem mais santo da terra, que se aproximar de Deus, pensando que já está em um nível de santidade, ele vai descobrir que ele é o mais pecador de todos os homens. Pastor, como é que você prova isso na Bíblia? A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo, e os serafins com 6 asas, com 2 guardas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e proclamavam a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando o profeta viu aquilo, pense no desespero. O profeta pensou que já estava pronto, que já estava santo. Quando ele viu a santidade de Deus, ele clamou desesperado: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. O profeta ficou tão desesperado: e agora o que é que eu vou fazer? Será que eu vou morrer? Olha a minha miséria. Ele se sentiu mais miserável de todos os pecadores, e ele só foi curado quando o anjo foi lá no altar de Deus e pegou uma brasa acesa. Sabe por que ele pegou uma brasa acesa? Diga para o seu irmão: no altar de Deus não tem brasa apagada, no altar de Deus só tem brasa acesa. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus vai incendiar o teu altar hoje, Deus vai incendiar o teu altar esta manhã. De repente, queridos e amados irmãos, quando ele pegou aquela brasa de fogo que tocou nos lábios do profeta, para o alívio do profeta veio a mensagem de consolação: eis que a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Aleluia. Aí depois de todo esse processo de purificação, ecoou a voz dizendo: a quem enviarei? E quem
quem há de ir por mim? Aí o profeta agora podia dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Diga para o seu irmão: não vai saindo por aí fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, não. Diga para o seu irmão: não vai sair por aí fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, não. Tem gente aí, queridos e amados irmãos, muito empolgado. Eu vejo essa turma que está começando a pregar. Muitas das vezes, queridos irmãos, gravam as 2, 3 mensagens, ou até copia uma mensagem nossa, já sai por aí pensando que é pregador. Meu querido irmão, sem o mínimo preparo, na próxima esquina o diabo dá uma rasteira nele. Por quê? Porque não estava ainda pronto, meu querido. Aqui é a tua escola de preparação. Se encha primeiro do Espírito, santifica a tua vida, porque Deus tem coisa grande na tua vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levante a sua mão e adore. O caminho da prosperidade é a submissão, a obediência. Seja obediente à sua liderança. Você está sendo treinado por Deus. Não pense que você está pronto. Isaías pensou que já estava pronto, mas descobriu que estava despreparado. Só depois do processo de purificação, quando ele compreendeu a santidade divina, o ministério de Isaías nunca mais foi o mesmo. Pode ler Isaías, daí para frente você vai descobrir que o ministério de Isaías tomou uma proporção tão grande. Mas uma coisa é marcante no livro de Isaías, eu recomendo você ler Isaías depois do capítulo 6. Você vai descobrir que todas as vezes que Isaías falava de Deus, ele dizia assim: assim diz o Redentor, o Santo de Israel. Assim diz o Salvador, o Santo de Israel. Assim diz o Redentor, o Santo de Israel. Assim diz o vosso Rei, o Santo de Israel. Grande é o Santo de Israel no meio de ti. Parece que o eco do serafim dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ficou ecoando no ouvido do profeta, dizendo: Deus é santo, 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 Deus é santo. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus é santo, Deus é santo. E Deus exige santidade nos seus filhos. Sabe por que Deus exige santidade dos seus filhos, queridos e amados irmãos? Porque está escrito lá em Levítico, no capítulo 19 e no versículo de número 2, fala toda a casa de Israel dizendo: sede santo, porque o Senhor sou santo. Em Levítico capítulo 20 e no versículo de número 8, o próprio Deus disse: olha, eu sou Jeová Mecadissi, o Senhor que vos santifica. Aleluia. Sim, é Ele que nos santifica. Mas, queridos irmãos, você não tem mérito próprio para ser santo. Todo mérito seu vem de Cristo. Aí é isso que deixa Satanás revoltado. É que você é um comedor de arroz e feijão, cheio de falhas e defeitos. Aí Deus declara na sua palavra que você é santo. Aleluia. É Deus que declara isso. Sim, queridos irmãos, porque é Ele que nos santifica. Você não consegue se santificar a si mesmo. É Ele que nos santifica. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus disse que você é santo e o diabo não tem nada a ver com isso. É Deus que diz que a igreja dele é santa. É por isso que Paulo, quando escreve, ele diz aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Colosso, aos santos que estão em Gala, na galáxia. Sim, queridos irmãos, é a própria palavra santificadora de Deus. Você vai sair daqui esta manhã santificado. Por quê? Porque ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Mas precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Aí é o que o pastor Caetano estava se referindo. Ser santo em toda maneira de viver é você ser santo em todo o seu procedimento. E como é que você descobre e consegue ser santo em toda maneira de viver? Simples. Você precisa compreender aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Ora,
Você vai sentar na sua casa. Você vai sentar no sofá e vai ligar a sua televisão para assistir. É pecado assistir televisão? Não. Não é pecado assistir televisão. Mas vai se tornar pecado se você não saber separar o que você vai assistir. Você vai sentar lá para assistir televisão. Aí começa a passar um filme pornográfico. Aí você começa a assistir. Você acha que o Espírito de Deus vai sentar do teu lado lá para assistir com você isso? Você acha que o Espírito de Deus vai sentar do teu lado para assistir uma pouca vergonha? Você acha que Deus vai aprovar esse ato? Então você não está sendo santo na maneira de viver. Se lá no teu comércio você passa a perna no outro, é desonesto, na balança cobra um preço indevido, e muitas das vezes, queridos irmãos, tem pessoas que se sujam por pouca coisa, às vezes por um troco, por uma diferença de besteira, ele se suja. Então você não está sendo santo na sua maneira de negociar, na sua maneira de trabalhar. Nós temos que ser santo na nossa vida profissional, trabalhar com honestidade. Nós temos que ser santo na nossa vida pessoal, saber a maneira correta de agradar a Deus. Nós precisamos ser santo, queridos irmãos, no nosso lar. O próprio Davi disse: Senhor, dentro da minha casa terei coração sincero, não colocarei coisas mais diante dos meus olhos. Sim, queridos e amados irmãos, muito cuidado com a internet, muito cuidado com as redes sociais. Queridos irmãos, eu estava pregando um mês atrasado lá no interior de Alagoas, uma cidade, um moço que estava começando também pregando uma bênção, de repente casado, começou os papos virtuais com uma outra mulher no Facebook, e vai elogio para cá, elogio para lá. Daqui a pouco caíram em pecado, e o mesmo foi excluído, exposto à vergonha. Olha o que acontece, queridos irmãos. Isso daí está destruindo vida, destruindo lares, roubando a sua comunhão com Deus. E muitas das vezes você começa a realmente gostar do que está vendo, porque a Bíblia diz que os olhos nunca se fartam de ver. Aí você dobra os joelhos para orar, não consegue ter comunhão com Deus, não fala em línguas estranhas, sente um peso espiritual, parece que o céu está de bronze. É porque essas coisas bloqueiam a tua comunhão com Deus, bloqueiam o teu acesso a Deus. Mas nesta manhã você vai sair daqui santificado pela palavra, com desejo de ser mais crente, com desejo de assumir um compromisso maior com Deus. Oh, diga para o irmão que está do seu lado: honre ao seu Deus, que Ele vai sempre te honrar. Honre ao teu Deus, que Ele vai sempre te honrar. Atenção, moços, moças, quem sabe lá dentro do teu quarto você tem o seu notebook, o seu computador. Deixa eu contar uma coisa para você: não faça as coisas apenas pensando que você está escondendo do seu pai, escondendo da sua mãe. Saiba que os olhos de Deus estão em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos dele estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Então ninguém escapa dos olhos de Deus. Não tenha medo do seu pai ou da sua mãe ver. Tenha temor a Deus, que está vendo toda a sua maneira de viver. Nesta manhã eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando fortemente em coração de muitas pessoas aqui, na vida de moças, de rapazes, de homens e mulheres, porque santidade não tem idade. E deixa eu contar uma coisa para vocês: é fácil a gente pegar o microfone, descarregar tudo em cima dos jovens, pensando que somente os jovens, muitas das vezes por ser muito novos, muitos inexperientes, porque por muitas das vezes essa é a idade da primavera, do encantamento. Pensamos que só eles estão fadados ao fracasso. Não, queridos irmãos, pecado não tem idade. Pecado pega velho, pega novo, pega moço, pega todas as idades. Por isso que também santidade não tem idade. Você tem que ser santo na sua velhice, tem que continuar mantendo o primeiro amor, aquela mesma devoção que você
Salvador. Porque tem pessoas, queridos irmãos, que pensam que pelo fato dele ser crente há muito tempo ele pode ficar à vontade. Tem crente, queridos irmãos, que é igual aquele funcionário, né? Aquele funcionário de empresa, quando ele está nos primeiros 3 meses de experiência, chega cedo, é o último a sair, porque ele quer mostrar serviço, ele quer ser efetivado, ele quer ser registrado. Mas depois que ele é registrado, que ele consegue um emprego, aí ele vai ficando aquele funcionário velho de casa. Aí ele começa a ficar relaxado, chega atrasado. Aí quando alguém chama a atenção dele, ele diz: eu não estou nem aí, se mandar embora eu recebo os meus tempos. Ele começa a levar as coisas assim de qualquer maneira. Tem crente assim, igual funcionário velho de empresa. Ele pensa que por ter 10 anos, 20 anos de crente, ele já pode fazer o que quiser. Não, querido, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você tem que manter uma vida compromissada com a palavra, a vida inteira até o suor da promessa. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você vai sair daqui santificado, porque está escrito, queridos irmãos, lá no Salmo 29 e no versículo 2: tributai glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. No Salmo 93 e versículo 5 está escrito: a tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Está escrito, queridos e amados irmãos, exatamente em Lucas capítulo 1 e no versículo de número 75, que nós devemos viver em justiça e santidade todos os dias. Em João capítulo 17, versículo 17 está escrito: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está escrito em Atos capítulo 26, versículo 18, que nós nos convertemos das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de recebermos herança entre os que pela fé são santificados em Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 6 e versículo 22, que agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11 que nós fomos justificados, purificados, santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 1: tendo pois, ó amado, das promessas, nos purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 2: estou zeloso de vós, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 24 que o novo homem é criado segundo Deus em justiça e santidade, procedente da verdade. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 26 que a igreja foi santificada e purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 22 que ele nos reconciliou mediante o corpo da sua carne, para nos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 15 que devemos ser sinceros, inculpáveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo
capítulo 4 e versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 13, que o nosso coração deve ser confirmado em santidade na presença do nosso Deus e na vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 7 que Deus nos chamou não para impureza, mas para santificação. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23 que o mesmo Deus de paz nos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito de fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 15 que a mulher será salva se permanecer em santificação, em amor e em fé com bom senso. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 21 que todo vaso santificado e útil ao seu possuidor estará preparado para toda boa obra. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15: sede santo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Está escrito em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15: antes santificai a Cristo em vosso coração, para que estejais preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 11 que devemos viver em santo procedimento e piedade. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 11: quem é sujo, suje-se ainda; quem é injusto, faça injustiça ainda; mas quem é justo, faça justiça ainda; quem é santo, santifique-se ainda. Levante essa mão e adore, levante essa mão e glorifique o nome do Senhor. Crentes batizados com o Espírito Santo, abre a tua boca, recebe o renovo de Deus para a tua vida e agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abre a tua boca, começa a glorificar o nome de Jesus e fale novas línguas agora. A unção de Deus está neste lugar. Só quem quer sair daqui santificado, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando glória. O Espírito de Deus está falando ao meu coração que esta manhã é uma manhã de restauração, é uma manhã de renovação, é uma manhã também de perdão e de purificação. Eu gostaria que você saísse daí do seu lugar e viesse aqui na frente: pastor, eu quero buscar mais pureza para a minha vida, eu quero buscar mais santidade para a minha vida. Pastor, eu quero buscar mais pureza para a minha vida espiritual. Sim, como purificar
purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Venha buscar mais santidade, venha buscar mais pureza espiritual, venha buscar o poder de Deus. Você vai sair daqui com vontade de ser mais crente. Deus está falando ao meu coração que Ele vai renovar o compromisso com você. Aleluia, ainda é tempo de você retornar. Quem sabe você reconhece que já estava saindo do propósito de Deus, já estava saindo dos caminhos, mas nesta manhã Deus está dizendo que Ele vai endireitar os caminhos tortuosos, Ele vai abrandar os teus caminhos, Ele vai colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, Ele vai endireitar o que está torto na tua vida. Não tenha vergonha de buscar santidade e pureza para a sua vida, porque o profeta Isaías pensou que já era santo, que já estava pronto, mas Deus mostrou que ele precisava de pureza, ele precisava de santificação. Venha buscar mais pureza para a tua vida, venha buscar mais santidade para a sua vida. Em todo tempo, pois o teu tempo renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo, os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, santo, santo. Diga se você quer ser santo. Esse louvor está agradando a Deus. Diga que você quer ser santo. Ser santo, santo, santo. Como santo és, como santo és, Senhor. Abre a palma da sua mão assim agora, enquanto a equipe prepara um outro louvor, já deixa no ponto. Quando eu terminar de orar, você já entra cantando. Fecha seus olhos. Eu quero ver toda a igreja dando glória. Eu quero ver toda a igreja adorando. Começa a orar, que Deus vai começar a visitar o teu coração. Ele vai começar um processo de purificação, de limpeza espiritual. Oh, aleluia! Ele vai entrar nos porões da tua alma esta manhã. Ele vai tirar a sujeira. Ele vai remover a imundícia. Eu sinto os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo és, como santo Faz assim com a sua mão agora, fecha os olhos. Eu quero ver toda a igreja adorando. Eu quero ver toda a igreja dizendo glória. Glória. Eu quero só ouvir barulhos de glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus
pedido de profeta agora, assim como o Senhor tocou nos lábios do profeta, com aquela brasa de fogo, envia, Senhor, agora o teu anjo com uma brasa de fogo no teu altar, e começa a tocar nessas mãos agora, começa a tocar nesses lábios, começa a batizar com o Espírito